Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje com o tema futebol de campo. O futebol é um esporte coletivo que não tem sua origem bem definida, uma vez que diversos jogos de bola semelhantes a ele já eram praticados por povos da antiguidade. No entanto, se considerarmos a semelhança de suas regras na atualidade, podemos dizer que esse esporte teve sua origem em fins do século XIX na Inglaterra, quando foram estabelecidas as primeiras regras do jogo. Ao longo dos anos, o futebol veio se desenvolvendo e hoje é um dos esportes mais conhecidos e amados do mundo. Vamos conhecer um pouquinho sobre como era o futebol na antiguidade. Muitos jogos similares com presença de uma bola eram praticados por povos da antiguidade, chineses, gregos, romanos e etc. E, por conta disso, não podemos determinar uma origem específica para este esporte. O futebol na China Antiga. Em alguns lugares da China Antiga, cerca de 2 a.C., havia um jogo semelhante, denominado Cujo, que utilizava uma bola feita com penas. O futebol no Japão Antigo. Muito relacionado com o Cujo e provavelmente inspirado nele, o chamado Kemari surgiu provavelmente em meados dos anos 600 no Japão. Trata-se de um dos jogos que mais se aproxima do futebol e até hoje é praticado por alguns japoneses. O futebol na Grécia Antiga. Embora fosse diferente do que conhecemos hoje, havia um jogo similar ao futebol, que se chamava episquiro, do grego episkiros. O futebol na Roma Antiga. Historiadores acreditam que o jogo de futebol na Roma Antiga era muito similar ao episquiros e provavelmente teve origem nesse jogo grego. O nome dado a esse jogo era o arpasto, em latim arpastum, e da mesma forma era jogado entre dois times e a ideia era lançar a bola na quadra do adversário. O futebol no século XIX. Foi somente a partir do século XIX que o futebol, tal qual o conhecemos hoje, foi efetivado com a criação das primeiras regras do jogo na Inglaterra. Ele foi conquistando a elite inglesa e com o tempo foi se popularizando e atingindo as camadas mais populares do país. A partir disso, ele ultrapassou fronteiras, chegando aos outros continentes. O futebol no século XX. No século XX, o futebol atingiu outro nível, sendo reconhecido como esporte olímpico em 1908. Antes disso, foi criada a FIFA, Federação Internacional de Futebol, em 1904, órgão que coordena todas as atividades do esporte e conta com 211 organizações espalhadas pelo mundo. Entretanto, foi somente em 1930 que ocorreu a primeira Copa do Mundo de Futebol no Uruguai. Hoje a Copa do Mundo é considerado o maior evento esportivo do planeta. A origem do futebol no Brasil. O futebol no Brasil teve origem em fins do século XIX, quando Charles Miller, considerado o pai do futebol, trouxe o jogo para o país. Isso porque ele era filho de pai escocês e mãe inglesa, e esse esporte já era conhecido na Inglaterra. Rapidamente o futebol foi conquistando o povo. Ele se espalhou pela América Latina e tornou-se cada vez mais popular. Em meados do século XX, o Brasil começa a ter um grande destaque a nível nacional e internacional. Aos poucos foram sendo criados diversos clubes de futebol no país. Na atualidade, esse esporte é tão popular no Brasil que o país é chamado de país do futebol. Também chamado de pelada, ele é jogado nas escolas, nas aulas de educação física, nas quadras dos clubes, na rua, nos bairros, etc.
Bem, galerinha, a nossa atividade da semana, vocês vão ter que assistir esse vídeo e copiar o texto desse vídeo no caderno de vocês. Não esqueçam de colocar o nome e a turma de vocês. Abraço, Deus abençoe.